Eu tentei escrever, não consegui. As palavras fugiram em disparada, se ocultando por trás da madrugada, à procura talvez de outros poetas que não queiram falar. Olá, todos bem-vindos a mais uma transmissão do Casarte Marginal aqui na Casilhoca, a casa de todas as culturas. Bem-vindos a mais um programa. Estamos aí a todo vapor, retornando com convidados mais que excelentes. Cada programa aí uma emoção diferente. E hoje nós temos aqui pessoas tão queridas que nos receberam de braços abertos, principalmente por conta da pandemia, mas a gente espera que em breve a gente possa ter com esse pessoal aí no movimento lá na frente, que é o pessoal do Sarau da Comunidade, lá de Campinas. E hoje a gente conversa com o Fernando Xavier e o Benê Moraes. Sejam bem-vindos. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Fernando. Boa noite, mestre Benê. Boa noite, tudo bem? Vocês dois, tudo bem? Sim, ótimo. Sejam bem-vindos, querido. Obrigado. É um prazer. É um prazer estar participando dessa live, né, dessa rádio, muito importante em São Paulo, já bem consolidada. E é um prazer. Prazer é nosso. Nós sabemos que aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, as pessoas com as quais nós travamos contato, elas são preponderantes na construção da nossa história. Então, nesse momento, Fernando, eu gostaria que você nos contasse um pouco das histórias que te consolidaram. Eu sei que você se formou em sociologia e sei que você vem de assim como todos nós que vivemos nas periferias das grandes cidades, você também é dessa região, dessa vida periférica, na qual muitos de nós estamos inseridos. Então, eu gostaria que você nos trouxesse essas histórias que compuseram a sua infância, o seu imaginário, a sua construção enquanto artista, enquanto educador. Por favor, querido. Paulino, você falou muito bem. Eu tive uma infância muito comum, né, nos anos 90, na periferia, né? A gente vivia mais na rua do que em casa, né? Brincadeiras como esconde-esconde, pega-pega, carrinho de rolimã. Isso aí a gente não vê mais hoje em dia, né? Muito difícil. Eu tive essa infância na periferia, né? Convivendo de perto com a criminalidade, né? Com pessoas que tentavam sair dali e a forma de sair era estudando, né? Ou trabalhando muito, né? Então, eu convivi ali, né? Jogando bola todo dia, fazendo carrinho de rolimã com as próprias mãos. Essa coisa de idílica, né? Que talvez uma criança de hoje não tenha, né? O que me marcou na infância, né? Foi essa coisa, né, da pobreza, né, da marginalidade, da desigualdade social, mas também, ao mesmo tempo, uma pureza infantil, né, uma liberdade, né, as nossas mães ficavam na rua conversando, né, apesar de toda aquela criminalidade dos anos 90, tinha uma certa... Apesar que todo mundo vai falar que a sua infância foi a melhor, né? Mas, assim, foi isso. E eu me construí como educador
estudando numa escola municipal muito boa de Campinas, né? Na sequência, minha irmã, que se formou em administração naquele período, ela trazia vários livros para eu ler. Eu lembro dela trazer livros da coleção Vagalume, né? Eu li muitos livros com 12, 11 anos, 11, 12 anos. Eu li um livro, meu primeiro livro de mais de 500 páginas foi com 12, 13 anos. Foi um livro chamado Caixa Preta, que era um livro sobre acidente de aviões. E eu fui crescendo, aí surgiu a oportunidade de entrar num cursinho popular em Campinas, cursinho muito conhecido, né? Com 20 anos de luta pela inclusão de pessoas da periferia na universidade pública, o cursinho alternativo Herbert de Souza, no qual eu tenho muito orgulho de ter passado por lá. Lá eu fui secretário, fui professor, coordenador, né? Fui tudo lá. E passei 5 anos da minha vida ali, né? Ali eu aprendi a participar do debate, né? Do espaço público, ingressei na militância política. Inicialmente tive contato com o movimento dos cursinhos populares de Campinas, né? Em região. E aí eu ajudei a fundar um cursinho lá no Parque Osiel, que é uma das maiores periferias aqui de Campinas. Hoje em dia bastante urbanizado, né? E a partir disso eu fui... ajudei a criar o Cineclube Andorinhas, no Bosque do Dique 1, onde eu conheci o Benê, né? Onde a gente começou a atuar juntos. Isso foi em 2007, né, Benê? Não, mais pra frente, 2012. 2009, 2008. 7 e 8. Depois que a marca de Caim te persegue, como diz o Hermann Hesse, né? Ela nunca mais sai de você. Então, comecei na leitura com 12, 11 anos e depois fui em frente, fiz cursinho pré-vestibular, fiz graduação na Unicamp em Sociologia, Ciência Política. Logo em seguida, eu fiz mestrado em Pedagogia na Unifesp e hoje eu faço doutorado em Pedagogia na UFSCar. Mas ao mesmo tempo que eu... Bacana, Fernando. Então, ao mesmo tempo que eu sigo essa carreira acadêmica, paralelamente, eu fui participando de cineclubes, né? Atuei no cineclube... Me diz uma coisa, Fernando. Eu sei que você teve um tio que ele, além de fotógrafo, ele pintava quadros, né? Você acha que isso pode ter sido preponderante, né? Você ter tido esse start, esse primeiro contato com a arte aí dentro da sua casa, da sua família? Sim, na verdade é um irmão, né? Um dos irmãos mais velhos. Inclusive, acho que ele deve estar assistindo aqui. Um abraço para ele. Gosto muito dele. Opa, como é que é o nome dele? É Arnaldo Silva. Arnaldo, um abraço para você. Meus parabéns aí por essa família linda e artística que você tem, né? Você aí como fotógrafo e o teu irmão aí na luta cultural aí nas periferias das cidades. Parabéns. Mas assim, meu irmão, ele comprou uma câmera com 17 anos, né? Acho que anos 80, final dos anos 80, e nunca mais parou de tirar foto, né? Ele sempre foi a referência, assim, de arte com imagem, né? Fora ele, tem o Benê, né? Que é uma referência em Campinas região. Tem o pessoal do Herbert de Souza, né? Eu tive muita sorte de conhecer muitas pessoas da área da arte, que conheço o Diogo Nazaré, um grande pianista em Campinas. Eu tive muita sorte de ingressar num meio onde tem muitos artistas, em Campinas tem muita gente boa, muita gente da arte, muita gente da cultura. Infelizmente, a questão de apoio, né, financeiro, político é muito, muito baixo, né? Mas, assim, eu tive muito contato com o pessoal do samba, né? O pessoal da música clássica, erudita. Tive uma formação muito eclética, né? Desde terreiro de Umbanda eu frequentava até
o Instituto de Artes da Unicamp. Assim, não que tenha um grau de nível, né? Não tem um nível entre os dois, mas são meios muito ecléticos. E o meu irmão influenciou bastante, sim, né? A família influencia muito. A família é uma das nossas bases, né? De formação. Fernando, como você, enquanto uma pessoa que estava fazendo a faculdade de sociologia, você viu alguma dificuldade, sendo uma pessoa tão voltada para esse ambiente cultural, musical, artístico, quando você, no momento que você estava cursando a faculdade, que a gente sabe que é o momento em que muitas verdades se abrem, né? O momento em que a gente entra para o campo universitário. E você viu dificuldades em seguir a sua carreira acadêmica sendo uma pessoa tão artística, uma pessoa tão voltada para o movimento cultural, você acha que teve alguma dificuldade com isso? Não, não tive, porque assim, a minha graduação foi um pouco atípica do comum, né? Ao mesmo tempo em que eu estudava na Unicamp, eu, eu trabalhava no cursinho, no Herbert, né? Eu atuava lá. Então, a faculdade, para mim, talvez infelizmente, né, eu não tenha vivido tanto, né? Eu vivi mais o Herbert no período da graduação, o cursinho. E lá eu pude atuar um pouco como articulador, né, cultural, pelo menos um pouco, porque lá eu ajudei a realizar um evento que agora eu acho que não tem mais, chama Griot, né? Todo novembro a gente chamava os artistas de Campinas e região para tocar no mês de novembro, mês da consciência negra. A gente chegava a fazer griot de 8 horas, né? 6 horas seguidas de show. E lá no Herbert também a gente fundou um cineclube chamado Cineclube Resistência. Nossa, que foi uma experiência fantástica, muito boa. Lá a gente recitava poesia, a gente lia texto, né? A gente tinha contato com a pintura, com o teatro, com a capoeira ali ao lado. Então, na minha graduação, né, eu tive um contato com a carreira acadêmica de um lado e até paralelamente tive essa vida no cursinho Herbert de Souza. Que fantástico. Então, nos traga um pouco mais, Fernando, sobre essa tua relação da educação e da arte, né? Essa ligação que você tem com o educar, com a transmissão do conhecimento e a sua vivência com a arte. Sim, eu acho que para ser educador, né, a gente precisa ter não queria falar know-how, né, mas tem que conhecer bastante da arte, né? Tem que ter um panorama da arte. E eu tive um pouco de facilidade de lidar com os adolescentes, né, com as crianças, por causa dessa minha comunicação, né, com a área artística. Então, eu que já dei aula para todos os níveis, né, dei aula desde o 6º ano, do Fundamental 1, Fundamental 2, desculpa, até o ensino médio, já também dei algumas aulas no ensino superior. Você precisa, eu precisava realmente de trazer algo que despertasse o interesse das crianças e dos adolescentes, né? Então, eu procurava fazer aulas dinâmicas, né, com argila, né, para as crianças de 6º ano, para falar de pinturas rupestres, né, das heranças de cerâmica dos indígenas autóctones da América Latina. Eu acho que a arte, né, na educação, ela é fundamental, porque ela desperta o interesse, ela estimula a criatividade, ela estimula o pensamento crítico, né? Você pegar, por exemplo, imagens do século XVI, né? Século XV, XVI, e falar para os alunos analisarem. Você tem lá Vênus de Milo,
pelada, né? Você tem lá várias imagens de mulheres e homens nus, né? Hoje em dia isso seria possível, né? Mostrar para o público? Sim, é possível, mas seria censurado, né? Porque a gente vive num contexto de ditadura disfarçada. Então você trabalha com arte, com imagem, com som, né? Eu sempre trabalhei com rap em sala de aula. Uma vez foi muito legal, eu trouxe um grupo de música de São Paulo, dos índios Guarani. Guarani da periferia de São Paulo, não lembro, acho que Jardim Santana. O convite aí, dando parabéns do Marco, e segurar essa luta aí. Vamos lá então, mano. Conhecido como negreiro, que aqui desembarcou. Viemos todos sem camisa amontoado, viemos todos esfarrapados. Vim aqui pra ser escravo, apanhar sem merecer. Fugi pro mato, fui pra terra de Palmares, onde Zumbi era o rei, e aprendi que um guerreiro não se entrega até na hora da morte, tem que lutar pra viver. Palmares, onde Zumbi era o rei, e aprendi que um guerreiro tem gente com fome, 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 tem gente com fome.
lugar onde eu passei. Chuva, sol, poeira, estradão. Longe de casa, seguindo até mais uma estação. Auê, 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 auê. Auê, 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 auê.
Fernando, volta aqui, Fernando. Sim. Eu queria que você nos contasse essa sua relação de educador, essa sua relação com os cursinhos, né? Eu queria que você nos trouxesse alguns detalhes dessa tua trajetória, porque eu sei que você deu aula nas periferias, né? Então eu queria que você nos trouxesse um pouco disso, por favor. Então, eu ingressei na Unicamp em 2008, né? Naquele período, políticas de cotas, se eu não me engano, ainda estava engatinhando ainda, né? Então eu visitava não, né? Eu frequentava o campus e você via um recorte de classe, né, étnico muito visível, né? Evidente. Branqueamento da universidade pública naquele período era, vamos dizer assim, uma ironia, claro, né? Era claro. Então, aí eu voltava pro cursinho, pro Herbert, pro cursinho do Parque Osiel, né? Os outros cursinhos que eu conheci em Campinas, cursinho Trio, né? O cursinho da Moradia, cursinho da Poli, periferia, né? A maior parte era das pessoas que estudavam nesses lugares eram de pessoas negras, né? Pessoas pobres, como eu, né? Pessoas, gente da gente, né? Então havia uma militância naquele período por conta disso também, né? Eu queria ver, né? Gente, não que existem somente pessoas ruins, né? Na universidade, não é isso que eu quero dizer. Mas assim, ter um pouco mais de periferia ali, né? Então a gente lutava por isso. O cursinho ainda existe, ainda luta por isso, né? A democratização do ensino público, graças à luta, né, de muita gente, hoje as cotas raciais, né, estão aí, né, enegrecendo o ensino público brasileiro, e muito do golpe de 2016 é por conta disso também. É como se fosse um contra, né? Toda a evolução que tivemos aí como se fosse um contra-ataque, né? Das oligarquias que comandam o nosso país por muito, muito tempo. Sim, com certeza, Fernando, né? você tem alguma história de algum aluno seu ou que você vivenciou, colega da faculdade, assim, que veio da periferia, assim como você, e que você que assim enalteceu de alguma forma na cultura, que você viu ali que você hoje você fala, nossa, eu tive o prazer de ter essa pessoa junto comigo. Você tem alguém que você pudesse contar para gente? Muita gente ingressou comigo ou depois de mim na Unicamp, né? Eu estudei com muita gente conhecida mesmo da periferia. O Herbert realmente era eficaz nesse ponto, né? Ainda é, né? De dar suporte para as pessoas da periferia para ingressarem na Unicamp, na USP, na Unesp, né? Não pagarem uma faculdade aí de R$ 300, enquanto o rico está se dando de graça com o nosso imposto. Conheci muita gente, né? Em especial um amigo, o apelido dele, ele é muito conhecido por Baiá. Ele era jardineiro do Herbert, né? Ele tentou, acho que com 6 anos, ingressar na Unicamp. E, enfim, ele conseguiu estudar biologia. Fiquei feliz pra caramba por ele, né? Ele ia para a Unicamp de bicicleta, né? Às vezes por falta de condições, e da casa dele até a Unicamp dava uns 22 quilômetros, né, de pedalada. Mas para ele não era um sacrifício, ele gostava, né? Assim como eu, que adoro pedalar. Enfim, muita gente, né? Muita gente mesmo. E depois no mestrado também, no doutorado, a gente mudou muita coisa, né? Nos últimos 15 anos, Imagino. muita coisa mudou, né? Entendi. E agora a gente tá vivendo a reação a essa mudança.
Sim, sem dúvida. Fernando, eu sei que Sim. você montou um cineclube lá em Santos. Rapaz, me conta um pouco dessa história, como é que foi isso, né? Eu sei que você tem essa tua vivência muito forte aqui em Campinas, mas em um dado momento da tua vida, você estava lá em Santos e montou esse cineclube. Nos traz um pouco essa história, né? Acho que foi a primeira vez que você trabalhou com isso, não foi? Não, eu já havia trabalhado com isso no Herbert de Souza, no cursinho Herbert de Souza, em 2008, 2009. A gente montou o Cineclube Resistência, que funcionava aos sábados, às 4 da tarde. Nossa, e foi uma experiência fantástica. Aí eu ingressei, né? Eu li o, como se diz, o manual do cineclubismo, né? Ah, a gente buscávamos filmes nas embaixadas francesas. Na embaixada francesa, a gente estava muito inserido mesmo no cineclubismo. Aí depois desse Cineclube Resistência, a gente fui para Santos, inaugurei um lá. Não deu muito certo, não teve muito público, porque Santos tem uma cidade que tem muito cinema. Tem um cinema na praia, tem cinemas, aqueles cinemas de rua, ainda existem lá, né? Tem um Cine Rocks, que fica na avenida ali, na Avenida Ana Rosa, se eu não me engano. Tem em frente ao mar mesmo, né? O posto 5, posto 4. Então ali tinha muita concorrência, né? E os cinemas lá são muito baratos, né? Acho que era R$4,50 para você assistir um filme clássico num cinema com moldes antigos ali, com filme e tudo, né? Com aquele esquema de película e tudo. Aí eu voltei para Campinas, né? Eu fiquei desempregado depois do mestrado lá. Voltei para Campinas e aqui em Campinas a gente fundou um para crianças, Cineclubinho, Andorinhas. E as crianças vinham aos sábados, comia pipoca, assistia Princesas Negras, né? A gente dava um jeito, né, de fazer uma coisa crítica, né? Princesas Negras, né? Perguntava para as crianças por que aquele bicho era mal, o outro era bom. Depois do filme, ao invés do debate, né, que é típico de um cineclube, nós fazíamos brincadeiras antigas com as crianças, era bem legal. Aí resgatava essa coisa da brincadeira com bola de gude, né, com fazer pipa. Então foi uma experiência bem bacana, né? Depois disso eu tive que ir para Guarulhos fazer mestrado lá e eu, de certa forma, abandonei o Cineclube. O Benê continuou. Foi a partir dele que o Benê iniciou o sarau do Bosque, aos domingos. Se eu não me engano, foi em 2012 que ele começou a coordenar o sarau. E a partir desse sarau que a gente desenvolveu o sarau da comunidade, por conta da pandemia, né? Porque, obviamente, não dava para fazer apresentação ao vivo. Então, a gente deu um jeito dos artistas, né, dos grupos, apresentarem de casa mesmo. E aí a gente pode falar um pouco disso mais adiante. Você chegou a participar, Fernando, desse vídeo que a gente acabou de ver? É uma apresentação que o Benê está tocando, né? Sim, desse não. Esse eu realmente não sei nem onde foi, em que contexto, mas eu já participei muito do grupo Savuru, né? Muito não, fui algumas vezes. Provavelmente essa apresentação foi na festa do Boi Falou, né? Uma festa típica aqui de Campinas, né? Que uma lenda, não sei se vocês conhecem, uma lenda de Campinas,
o boi falou para libertar o escravo, né, daquele dia, que era domingo, era um dia santo. E aí o escravocrata, né, queria que ele trabalhasse no domingo. O Benê pode me corrigir depois se eu estou contando a história direito. Mas aí o escravizado, né? Não existe escravo, escravizado, falou assim, ó, não vou trabalhar domingo. Aí o dono falou assim, você não vai trabalhar só se o boi falar, né? E aí o boi falou para ele não trabalhar. E até hoje tem uma festa aqui em Campinas para cultuar esse boi, né? Que ajudou o escravizado naquele momento. Então, provavelmente foi nessa festa do Boi Falou que ele fez essa apresentação. Mas estou lembrando aqui que nós já participamos juntos de blocos de carnaval na periferia de Campinas, né? O Benê ajudou. O Benê, acho que a ideia foi dele de criar um bloco chamado, que a gente mora na região dos diques, né? Certo. Que é Distrito Industrial de Campinas, que é durante a ditadura militar, fizeram várias vilas para abrigar os trabalhadores que trabalhavam na Mercedes-Benz. Tem um núcleo industrial ali perto da minha casa, e aí formou 6 diques, né? 6 vilas de trabalhadores. E a gente mora naquela região ali. Aí o Benê fundou um bloco chamado Dique Bloco Você É. Dique Bloco Você É. Bacana. Isso foi em 2012, né? E o mais legal de tudo, que foi bastante impressionante, foi que chamou, conseguiu reunir o pessoal como chama? Do Cândido Ferreira, né, que é um antigo manicômio, e hoje é um espaço de referência, nossa, eu diria até mundial, né, de luta antimanicomial, né, as pessoas com necessidades especiais, né, vão lá, os loucos, entre aspas, né, vão lá e trabalham, né? Recebem por isso e é uma coisa muito bonita, viu? Vale a pena vocês entrevistar algum dia alguma pessoa de lá. E aí ele conseguiu reunir esse pessoal do Cândido Ferreira, o pessoal do CAPS ali perto do DIC 1. E aí foi muito legal, porque a gente foi desfilando nas ruas lá, cada um com o seu instrumento, né? Tocando cada um do seu jeito, no seu ritmo. Samba lenço, ainda, bem significativo, samba de lenço. Então, você vê ali pessoas com, sei lá, doença não define a pessoa, né? Mas assim, pessoas com esquizofrenia, né? Com inúmeros problemas, né? E tá ali, né? Se divertindo e tocando e mostrando a sua arte do seu jeito. E foi muito legal. A gente desfilou ali no DIC 1 com bloco, né? Com um boi preto na frente. Foi muito divertido. Que coisa legal. Me diz uma coisa, Fernando. Essa história dos diques, eu achei assim algo bastante curioso, né? Então, quando você foi criado, ainda havia toda essa nuance, né? Essa névoa sobre essa história, né? Porque vocês viviam próximos de centros de tortura, é isso? Não é bem isso. Eram de tortura, não. Eram lugares de trabalhadores, né? Porque assim, houve um período de industrialização ali nos anos 60, 70, né? E as indústrias, elas escolhiam lugares onde os impostos eram mais baratos, onde a mão de obra era mais barata e onde havia escoamento, né? Logística ali.
A gente tem ali a Santos Dumont, tem a Bandeirantes, tem a Dom Pedro, né? Tem a Anhanguera, tudo ali, perto. Então, o escoamento para eles... Então, eles escolheram aquele lugar na periferia de Campinas, divisa com uma cidade chamada Indaiatuba. E ali chegou a Mercedes-Benz, chegou a Benteler, várias outras, inúmeras indústrias. E aí precisava de um local, né, de moradias para os trabalhadores daquelas indústrias. Inclusive, meu pai trabalhou na Mercedes-Benz, né? Trabalhou numa fábrica de eixo de caminhão, de carro, Cífico, ali perto também. Vários irmãos trabalharam ali. E foi crescendo, né? Hoje, a região do Ouro Verde, que engloba ali os diques, junto com a região do Campo Grande, juntas tem 500 mil pessoas, né? 500 mil pessoas. É maior do que mais da metade das cidades brasileiras. Uma coisa, a gente percebe, né, na história que você conta, que o Benê estava tentando contar também, uma ativação muito forte de vocês, né, culturalmente, aí uma agitação cultural muito forte na cidade que está nas mãos de vocês. Aqui em São Paulo, a gente tem uma dificuldade muito grande em fazer muitas coisas acontecerem conforme a gente percebe que já não é tão difícil aí em Campinas, né? Vocês conseguem contato com as pessoas se interessam, elas participam do movimento, né? Existe uma união muito maior. É claro que a gente está falando de uma cidade um pouco menor, mas que tem essa facilidade em lidar com essas coisas, com essas questões. Eu queria que você explanasse para a gente um pouco como que é essa relação, todos esses projetos que vocês fazem aí em Campinas, com as pessoas que podem auxiliar vocês, né? Então, como que é o relacionamento de vocês com as prefeituras? Como que é o relacionamento de vocês com as organizações, secretarias? Existe uma dificuldade para vocês quando, por exemplo, vamos organizar a festa, né, do Boi Falou. A prefeitura apoia vocês, as secretarias apoiam? Como funciona isso? Então, vou falar por mim, né? Assim, em 2008, a gente participava como coordenador de extensão do Herbert de Souza, do cursinho Herbert de Souza. A gente organizou um evento chamado Griot, né, que reuniu ali Urucungos, né, João Godito Ribeiro, né, o pessoal forte aqui da cultura de Campinas, né? E aí, para eu conseguir um caminhão de som, conseguir um palco, conseguir fechar a rua, conseguir propaganda, foi difícil demais, assim. Eu fiquei 3 meses ali na luta, né, para conseguir. Então, tem que ter eu acredito que tem que ter capital social, né, conhecer pessoas, né. Aqui em Campinas, a gente tem uma cultura tradicional muito, muito forte, né? Aqui é o berço do samba rural paulista, né? Do jongo. Berço, não é o berço do jongo, né? Mas aqui tem o João Dito Ribeiro, né? Tem capoeira muito forte aqui. Samba de lenço, né? O samba de bumbo. Tem a Tiririca, né? O mestre Marcos Simplício, que já participou do Sarau. Então, também tinha uma cena do rock ali nos anos 90 muito forte, né? Umas bandas bem famosas, assim, Stalagmite, tinha Madame Butterfly, tem ainda. Tem uns amigos que tinham uma banda chamada Cerca Elétrica, que era muito boa. A cena do rock era muito forte. O Sepultura tocou aqui em 2004, 2005, né? Tinha vários bares, né? Vários locais de encontro. A cena punk era muito forte. Tinha umas bandas, não é aqui de Campinas, mas é da região. Misturação Anárquica, eu lembro, né? Uma banda feminina muito, muito famosa. Tinha... nossa, eu lembrei de outra agora.
Então, tinha uma cena forte, tinha uma cena musical muito forte, né? E aí, os shows aconteciam geralmente em lugares públicos, assim, o Taquaral, né? Tinha muito show, na Lagoa do Taquaral aqui em Campinas. E tinha um certo... Nunca teve muito fomento, assim, da prefeitura, né? A cultura aqui em Campinas sempre foi muito... vamos fazer, né? A gente da comunidade vamos fazer e pronto, né? Muito legal, Fernando. Muita auto-organização mesmo, assim. E o Benê é um dos articuladores, né? O Benê, tem um pessoal aqui em Campinas muito bom nisso. Muito, muito bacana. Vamos para mais um intervalo e aí nós já voltamos com essa conversa que a gente está tendo aqui com o Fernando, que é um dos agitadores culturais da cena de Campinas. Vamos para mais um intervalo. Todo mundo vamos fazer junto esse poema. Então nós vamos ensaiar um pouquinho o refrão dele. O refrão é assim, ó, 3 vezes. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Piuí! Vamos ensaiar aqui, ó. Vai. Ó, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Piuí! De lado. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Piuí! Aqui agora. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Piuí! Esse povo aqui, ó. Esse lado aqui, vamos. Pessoa que estava livre, né? Vamos lá, tá aí, ó. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Piuí! Isso, esse poema chama O Trem Sujo da Leopoldina. É um poema de Solano Trindade. Ele estava no Rio de Janeiro. Solano Trindade é um poeta. Ele é pernambucano, ele teve em Minas, Rio de Janeiro, Oimbu, pai da Raquel Trindade. Ele estava no Rio de Janeiro, uma colunista de jornal, fez uma matéria, e estava uma fome muito grande no Brasil, que não é diferente de hoje. E ele pegou e fez esse poema. Ela fez uma crítica, cadê Solano para falar sobre a fome? Aí o Solano fez 2 poemas. Tem gente com fome, tem gente morrendo, ano. E é interessante, quando o Solano fala da fome aqui, ele não fala só da fome de comida, mas ele fala da fome cultural, que é a falta dessa fome cultural que nos atinge, essa fome de pensamento, que faz gerar essa fome da comida. Então, Solano fez um poema falando assim: o trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer... Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Estação de Caxias, de novo a dizer, de novo a correr. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Vigário Geral, Lucas, Crodovil, Brasipina, Estação da Penha, mas o trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer... Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Terminal Ouro Verde, o trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer... Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Terminal Central de Campinas, o trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer... Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Terminal Mercadão, o trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer... Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Terminal Padecheta, Terminal Barão Geraldo, Terminal todos os cantos da cidade, o trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer... Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Terminal Campo Grande, Terminal do Itajaí, mas o trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer... Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. E só nas estações, quando vai parando, lentamente, lentamente começa a dizer...
Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Mas o freio todo todo autoritário, manda o trem calar. Tem gente morrendo no seco nordeste. Tem gente morrendo nas secas estradas. Tem gente morrendo, Ana. Tem gente morrendo de fome, de sede. Tem gente morrendo de escravidão. Tem gente morrendo pedindo trabalho, Ana. Tem gente morrendo. Tem gente morrendo nas prisões infectas. Tem gente morrendo pedindo justiça. Tem gente morrendo. Tem gente morrendo. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei, ai Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Vide a mim. Tempo de recolher pedras. Tempo de plantar e de observar o horizonte dos campos. Nas campinas florescerão flores amarelas e nada mais. Das odes surgirão as últimas lamúrias de um tempo que já foi, e já não arrebentarão as ondas em pedras artificiais. Tempo de perder e de calar. Tempo de bailar no momento mesmo da sensação de liberdade. Porque deveras é sensação e não condição. Dos redutos de finitude gritarão aos céus aqueles que não suportam a potência em si. Não se curvarão a ignomínias ou os clarões instáveis em meio à escuridão total. É tempo. Porque não há de ser de outro modo. Quem fugirá à sedução de invenções humanas? Quem seguirá sua desordem? E lamentará o tempo ser objeto para uns. É tempo de promiscuir-se, de servir os que vencem, de baixar a fronte olhando para o tendão de Aquiles, daquele que ousa acreditar em sua ação. Tempo de vedar os olhos e escolher uma aviação, um destino, uma faca para amolar. Tempo de acreditar que a morte é processo e não abstenção de viver. É tempo de andorinhas, de pardais, de pássaros que deveriam estar ali, mas não estão. Pois esta é a terra dos homens. Essa é a terra das instituições. Vide a mim e atente para os meus olhos. Minha curvatura ergométrica, a ossadura da minha alma. Olhe para as fracas expressões da minha face. O que vês? Fernando Xavier, educador e poeta. Oh, muito bom. Adorei a performance. Bom, neste Muito momento, legal. nós queremos trazer um poeta, o poeta Fernando Xavier. Poeta, por favor, nos fale um pouco dessa tua relação com a escrita de textos literários, com a escrita de textos artísticos. Por favor, dê voz ao poeta nesse momento.
Olha, adorei a apresentação, a forma que você declamou. Foi muito bacana mesmo, com violão de fundo. Me emocionei. Bom, a poesia, né, não sou poeta profissional, né? Gente que escreve por gosto, né? Por necessidade, como diria Clarice Lispector, né? Então é uma necessidade mesmo, né? Eu sempre escrevi por necessidade. Quando não tinha como mais, a gente vai lá e escreve, pinta, canta, toca, né? Então a poesia nada mais é do que uma forma de expressão, né? Que eu utilizei talvez para não enlouquecer. E eu sempre gostei de escrever, cara. Sempre não só poesia, mas contos, né? Eu adoro sair, como falando de Clarice Lispector de novo, né? Transbordar de si, né? Isso é sair de si mesmo, né? O eu, às vezes, ele dificulta um pouco a vida, né? Aí você sai, né? Inventa, usa criatividade, usa o eu lírico, usa de todos os artifícios para se libertar. E a poesia para mim significa isso, né? A poesia, os contos. Eu tenho muito orgulho do que eu já fiz, né? E apesar disso eu nunca publiquei em livros, mas também tem outra coisa, né? A gente, com um amigo da filosofia, um amigo que eu conheci no cursinho, no Herbert, a gente fundou um blog que a gente não publica mais lá, mas existe ainda, chamado Gaveta Limpa, que a ideia era tirar essa gaveta fictícia, né? Tirar os contos, os poemas lá de dentro e publicar. E a partir do blog, eu comecei a escrever mais, né? Porque eu sentia que tinha vamos falar, um escoamento, né, para aquilo. Então, o blog me forçou um pouco a escrever. Não forçou, mas ele me estimulou a escrever mais. E tem muita coisa escrita, né? Muita coisa inspirada em momentos difíceis, né? Outras em momentos bons, como é a poesia, como é a vida, né? Cheia de coisas boas e ruins. E muitos poemas também muito significativos, né? Eu fiz um poema em homenagem ao meu pai, que faleceu há muito tempo. Inclusive recitei já no Sarau do Bosque esse poema. Não lembro de cor, não adianta você me pedir. Mas posso falar sobre ele. É um poema chamado Noites no Boteco, né? Que meu pai era pedreiro e chegava do trabalho e vivia no boteco. O Arnaldo, que está assistindo, gosta muito dessa poesia também. E a gente. E aí ele faleceu, eu fiz um poema em homenagem a ele, né? Que conta é um poema-conto, né? Ele conta o diálogo entre 3 pedreiros. Um vindo do sul do país, Rio Grande do Sul, sei lá. Outro vindo do norte e um nascido em Campinas mesmo. E tem mais um interlocutor, um estudante. E é um poema grande, né? Eu gosto muito dele. Na outra participação eu posso declamar e trazer para vocês. Mas a poesia significa isso para mim, é libertação, é arte. E você também é poeta, né, Paulino? Me diz uma coisa. Quando que você se encontrou na literatura? Sempre há um ponto, às vezes, um momento de transação, um momento de ruptura, em que aquilo começa a transbordar. Isso aconteceu? Assim, também porque a gente, quando lê, eu gosto muito de literatura, né? E quando você lê, te dá vontade você pensa, nossa, mas eu posso fazer algo bom também, né? Eu posso... É como se quando você lê, você pega ferramentas, né, e vocabulário, e sentimentos, e emoções, e
e transforma aquilo do seu jeito, né, em outra coisa, né? Então, não é uma coisa, eu não acho que é inato, né? Você lê, você vive, você sente e produz. Produz não, né? Não é produção, mas você escreve. Eu li muito, né? Eu li muito Dostoiévski, Tolstói, Hermann Hesse, Clarice Lispector, Machado de Assis, os poetas brasileiros, né? Álvares de Azevedo. Eu gosto muito de Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector. Então você vai lendo e vai se tornando possível essa porta de saída vai abrindo cada vez mais, né? Essa porta para os sentimentos, né? Para as emoções. É quase que uma terapia, né? E aí a gente teve a felicidade de publicar no Gaveta Limpa e muita gente ler e se identificar com as poesias. A minha entrada na literatura foi 12, 13 anos, eu mantinha uma escrita assim caótica, né? Aí depois, com 17, 18, eu fui começando a escrever mais. Alguns poetas me inspiraram muito, né? O Goethe me inspirou bastante mesmo. O Fausto é o melhor livro que eu já li na vida, né? Fernando Pessoa, né? A Clarice Lispector. Então as influências te empurram, né? Para uma coisa, te empurram para a literatura. Então não era só escrever, né? Era uma tentativa de brilhar como eles, né? De Nietzsche, né? Nietzsche também me fez sofrer muito. E o sofrimento te traz, né? Uma tentativa de uma busca de libertação. Alegria também, né? Porque quando você está muito alegre, não são sentimentos. Eu acredito que a linguagem ela aprisiona, né? Mas tem uma gradação, né? Entre esses sentimentos. Mas enfim, para facilitar a comunicação, né, a gente usa tristeza e alegria. Quando você está muito alegre também, né? Você quer falar, quer mostrar, quer conversar, quer explicar, mostrar foto no Facebook, no Instagram. Hoje em dia é assim, né? E aí eu escrevia, né? Escrevia para mim mesmo, eu acho. Não imaginava interlocutor. Tem algum poeta atual, Fernando, que te inspire também? Atual? Araus, que você conheça, alguém do movimento atual que você reconheça aí e coloque nessa galeria de poetas e escritores? Tem muitos, hoje em dia, muitos poetas pouco conhecidos, né? Assim, eu gosto muito do Fernando Calef, que participou do Sarau. Gostei muito das poesias dele. Do Paulino também, adorei. Mas, assim, desses que você fala do circuito, vamos dizer assim, profissional, todos que eu gosto já morreram, né? Infelizmente. O Manuel de Barros está vivo ainda? Não. Não, né? Fernando, eu sei que em 2012, lá no Jardim Monte Cristo, você teve um trabalho muito ligado à literatura. Você montou um grupo de leitura, né? Nos fale um pouco sobre isso. Então, infelizmente, foi um grupo que durou muito pouco tempo, né? Durou, acho que 2 meses. Então, era um grupo... Porque, assim, tinha um cursinho do Parque Osiel, né? E eu chamei os alunos, vocês estão precisando... Que eram trabalhadores, né? A gente dava aula à noite para trabalhadores
do comércio e tudo, né? Pessoas com mais de 30 anos que queriam ingressar no ensino público gratuito e universal. Aí eu falei assim, não, vamos fazer um grupo de leitura aos sábados. E aí quem quiser vir, vem, não é obrigatório, né? E aí a gente participou, teve 2 meses só, né? Infelizmente, porque o pessoal tinha que trabalhar de sábado, aí um foi conseguindo, estava desempregado, foi conseguindo emprego, aí acabou por isso. Mas assim, uma experiência inesquecível foi quando a gente leu A Terceira Margem, um conto do Guimarães Rosa. Não sei se vocês conhecem, que é um conto fantástico acho que está naquelas primeiras histórias, coletânea dele, que é uma história que conta de um homem que se isola no meio do rio, num barquinho, né? E não quer sair dali. Eu não lembro o motivo, mas a família, todo mundo chamava ele para voltar para a margem, ele não voltava. E ele ficou na terceira, que ele chamou de terceira margem do rio. Morreu ali, né, de fome, provavelmente. E a gente ficou discutindo a tarde inteira esse conto, né? Por que que esse cara foi se meter ali na terceira margem do rio, né? Que é uma forma poética de dizer que o cara se matou, né? E uma forma... se é que existe poesia nisso, né? Mas, assim, o cara... É um conto fantástico. Guimarães Rosa é fantástico. E imagina você ter uma tarde ali, né? Pessoas que trabalharam a semana inteira, de repente pegando o ônibus, demorando 1h30 para chegar no trabalho, volta à noite cansada, e sábado é o dia de descansar, estão lendo ali Guimarães Rosa, Terceira Margem do Rio. Eu achei muito significativo, assim, foi muito importante para mim. Infelizmente, nunca mais tive a oportunidade de criar grupos de leitura, era meu intuito na época, né? Formar grupos literários, mas a vida dos trabalhadores não permite, né? A gente nunca teve o privilégio, né, de se livrar do trabalho, né? Nós somos a classe que sobrevive do trabalho, né? Nós temos que trabalhar para sobreviver. E é isso. Eu acho que foi uma experiência significativa, importante para mim. Ótimo, que bacana. Aliás, precisamos da arte para nos salvar da realidade, não é verdade? Sim. Salvar e se livrar dela, né? E mudar ela. Me diz uma coisa. O Fernando, poeta e assim artista, o Fernando acadêmico, há uma intersecção entre esses dois Fernandos, porque a academia, ela, de certa forma, ela sempre ela é um espaço aberto ao estudo e à sistematização. Então, me traz um pouco dessa sua trajetória acadêmica e essa ligação com a arte, né? Há uma intersecção e quando ela existe? Não, infelizmente, a ciência, né? Ela... Infelizmente não, né? Ela tem uma linguagem, uma gramática própria, né? E às vezes permite a entrada da arte, às vezes não, né? É aquela coisa, tema, objetivo, né? Hipótese. Então, a literatura, poesia, arte tem um campo, né? E a ciência tem outro campo. Às vezes eles se misturam, né? Eu já vi muito trabalho que usava na escrita a forma artística. Mas assim, a academia, a ciência é uma profissão como qualquer outra, né? Nós somos pesquisadores, eu sou pesquisador, né, da área da educação. É um trabalho como qualquer outro, né? Você produz uma pesquisa e como você foi financiado muitas vezes com dinheiro público, você publica ela, mostra para a sociedade aquela pesquisa através de dissertação, de tese, de artigo, né? E
que bom, né? Quando você pode utilizar da sua arte, né? Quando você pode ser um artista pesquisador. Mas o meu caso não foi assim, né? Eu pesquisei no mestrado produções acadêmicas sobre o Instituto Ayrton Senna, né? Então, eu fiz uma análise de revisão bibliométrica das pesquisas. E hoje eu estudo o conceito de cientificidade nas pesquisas participantes. Então, vamos lá, não tem nada de poético nisso, né? A não ser que o conceito de poesia seja muito abrangente, né? Aí dá para você forçar a barra de todo jeito, né? Mas assim, não tem muita relação não entre a minha carreira acadêmica e a minha carreira, mesmo porque como eu sempre gostei de articular, né? De articular. E como poeta, né? Como pessoa da literatura, eu nunca pretendi assim publicar livro, né? Então, minha pretensão era publicar livro, né, com pesquisa e tal. E mais para frente, né, como o Saramago, né, publicar livros, sei lá, com 50 anos. Essa é a minha intenção. Se eu tiver mais maduro aí. Sim. Eu tenho Terra para amadurecer, né, Fernando? Sim. Eu acho assim, eu já tentei começar vários livros, né? Eu tenho 2 livros eu tenho 2 romances, mas eu não tenho coragem de publicar. Eu acho que vou publicar depois que eu ficar famoso como escritor. Aí, ele tinha essa fase um pouco imatura aí. É o Fernando Jovem esse daí. Fernando Jovem. Então, Fernando, vamos para mais um intervalo, mais um interlúdio musical aqui da nossa conversa. Eu vim de muito longe, em um navio tambeiro, conhecido como negreiro, que aqui desembarcou. Viemos todos amontoados, sem comida e sarrapado. Vim aqui para ser escravo, apanhar sem merecer. Eu fugi pro mato, fui pra terra de Palmares, onde Zumbi era rei. E lá aprendi que um guerreiro nunca se entrega. Até na hora da morte tem que lutar para viver. Meus avós foram queimados pelo sol da África. Minha alma recebeu o batismo dos tambores e atabaques. Contaram-me que meus avós vieram de Luanda, como mercadoria de baixo preço. Plantaram cana para o senhor do Engenho Novo e fundaram o primeiro maracatu. Depois meu avô brigou como danado nas terras de Zumbi. Era valente como o quê? Na capoeira ou na faca. Escreveu, não leu? O pau comeu. Não era um pai João, humilde e manso. E mesmo vovó não foi de brincadeira. Na Guerra dos Malês, ela se destacou. Na minha alma ficou o samba, o desejo de liberdade, a capoeira e o samba lenço rural paulista. Uau!
patroa. Dona Luzia é uma nega boa, ela faz um samba lá na casa da patroa. Mas eu não vou nesse samba com você, porque a polícia tá querendo me prender outra vez. Mas eu não vou nesse samba com você, porque tava lembrando, ai, dos meus antepassados, o negro índio bravo e os brancos descontentes se reuniram lá na Serra da Barriga, onde Zumbi, general negro guerreiro, lutou contra o cativeiro, lutou por libertação. A dor é muda, é ansiada liberdade, mas aqui nesse terreiro, para todos mandinheiros, todo mundo é igual. É branco, é negro, é índio, é capoeira, meu irmão, camaradinha. É como o dererê, o der, como o dererê. O negro da noite reduzia o dia, que o negro a servir, a negrito de grama, saber se por isso o negro lutou, e acabou, e deixa que se consagrou, e lê aê, tu és o Senhor desta grande nação, meu irmão. E hoje os negros clamam, saber se por isso o negro lutou, e acabou, invejado e se consagrou. E lê aê, tu és o Senhor desta grande nação, meu irmão. E hoje os negros clamam, a bênção. Vamos embora o boi, chegou meu boi agora. Se quiser que eu dance, se não quer eu vou me embora. O boi não quer muito agora. Eu queria pedir pro pessoal ir despedindo assim, ó. Eu já me vou na retirada, dona da casa de lembrança ao meu amor. Sinto a dor, dona da casa, até pro ano se nós vivos for. Eu já me vou na retirada, dona da casa de lembrança ao meu amor. Sinto a dor, dona da casa, até pro ano se nós vivos for. Eu já me vou na retirada, dona da casa de lembrança ao meu amor. Sinto a dor, dona da casa, até pro ano se nós vivos for. Eu já me vou na retirada, dona da casa de lembrança ao meu amor. Sinto uma dor, dona da casa, até pro ano se nós vivos for. Eu já me vou na retirada, dona da casa de lembrança. O
Pinica lima pra laranja madura, pinica lima pra laranja madura. Uau, uê, uê, uau, uau, uê, uê, uau. Pinica lima pra laranja madura, pinica lima pra laranja madura. Fui panhar laranja, laranja caiu. Eu olhei pra cima, a morena sabia, fugiu. Fui panhar laranja, laranja caiu. Eu olhei pra cima, a morena sabia, fugiu. Fui panhar laranja, laranja caiu. Eu olhei pra cima, a morena sabia, fugiu. Uau, uê, uê, uau, uau, uê, uê, uau. Pinica lima pra laranja madura, pinica lima pra laranja madura. Fui panhar laranja, laranja caiu. Eu olhei pra cima, a morena sabia, fugiu. Fui panhar laranja, laranja caiu. Eu olhei pra cima, a morena sabia, fugiu. Fui panhar laranja, laranja caiu. Eu olhei pra cima, a morena sabia, fugiu. Uau, uê, uê, uau, uau, uê, uê, uau. Pinica lima pra laranja madura, pinica lima pra laranja madura. E fui panhar laranja, laranja caiu. Eu olhei pra cima, a morena sabia, fugiu. Fui panhar laranja, laranja caiu. Eu olhei pra cima, a morena sabia, fugiu. Fui panhar laranja, laranja caiu. Eu olhei pra cima, a morena sabia, fugiu. A Dona Luzia. Dona Luzia é uma nega boa. Ela faz um samba lá na casa da patroa. Dona Luzia é uma nega boa. Ela faz um samba lá na casa da patroa. Mas eu não vou nesse samba com você, porque a polícia tá querendo me prender outra vez. Mas eu não vou. Fernando, nesse momento, eu gostaria que você nos trouxesse como você e o Benê se conheceram. Eu sei que isso aconteceu no Sarau do Bosque, então eu gostaria que você nos trouxesse um pouco dessa história e um pouco daquilo que você conheceu do Sarau do Bosque. Sim, a gente conheceu quando eu iniciei o Cineclube Andorinhas, né, lá na Casa de Cultura Andorinhas, no DIC 1, em Campinas. A gente, aí depois do filme, né, ele dava oficina de samba de lenço e teatro popular para as crianças e adolescentes, e a gente integrava as duas atividades, né, os filmes e o teatro. E a partir disso ele começou a articular o Sarau no Bosque, né? Os primeiros domingos de cada mês. A gente foi estreitando a articulação dos dois. Eu comecei a me aproximar do Grupo Savuru, né? Participei algumas vezes de apresentações.
E a gente se apoia, né? É uma rede de apoio. Eu gosto muito do Benê. O Benê é uma referência em Campinas, não tem quem não conheça o Benê em Campinas, né? Ele é um almanaque vivo, né? Ele é um ponto de cultura vivo. E aí depois, né, por conta dessa tragédia, né, do coronavírus, do governo Bolsonaro, a gente teve que fazer o sarau à distância mesmo, né? Então é uma continuação, o sarau da comunidade é uma continuação do Bosque, que tem data para terminar, né, somente online quando a pandemia, quando vier a vacina. Quando a vacina chegar, a gente vai aliar as duas coisas, né? Vai ter a apresentação ao vivo, que é fundamental para a região periférica de Campinas dos Diques, né? Já se tornou tradicional, 7 anos de história. E vamos fazer o streaming, né? Agora que o sarau está bem conhecido, né? Tivemos esse mês 40 mil visualizações na sarau da comunidade. Então vamos manter as duas coisas, né? Vai ter a apresentação ao vivo, vamos filmar essa apresentação e vai ter online também, né? E que legal, né? Que a gente, como eu falei, se virava como podia, né? Vinha artista, a gente tinha que arrumar grana para transporte, e aí grana para para ter alimentação desses grupos. E às vezes não dava, o pessoal encontrava um trabalho pago, né? Aí não podia, porque o sarau é completamente gratuito, né? Não tem ingresso, não tem cachê, não tem nada. E aí o pessoal tinha que ir para outros lugares. Então, assim, com todas as dificuldades, né? A gente vai continuar tendo as apresentações ao vivo. E o sarau da comunidade, isso que eu ia falar, a gente permitiu, né, sendo à distância, incluir pessoas de outras cidades, né, que com o sarau no Bosque, com as condições financeiras que tem, não seria possível, né? Vocês mesmos de São Paulo participaram do sarau, participou gente de Piracicaba, né, de Santos, né, o Marcelo de Santos, do Clube do Choro, Marcelo Laranja. Então, o sarau da comunidade permitiu isso, né? Essa ferramenta. O esquema do sarau também, né, de forma muito simples, permitiu a participação de todas as pessoas, né? Até quem não é muito familiarizado com a tecnologia consegue participar. É só ter um Facebook e um celular. E aí, em janeiro, né, fevereiro, se tomara, né, que a vacina chegue, a gente vai fazer ao vivo e online. E eu e o Benê hoje, a gente é parceiro, né? A gente... bom, no que ele precisa, eu tô junto, e quando eu preciso, ele tá junto também, né? A gente dá um jeito, né? Arruma o transporte, arruma o bumbo, arruma o instrumento e vai atrás, né? Isso que é parceria. E então aí, né? O Benê tá postando muito também no sarau. Acho que é uma forma, né? O formato do sarau é muito legal, né? Porque participa poeta, músico, musicista, performance. Já tivemos aí no sarau tudo quanto é tipo de apresentação, né? Performance, teatro de boneco, né? Inclusive, eu queria mandar um abraço pro Jura do Pote, participou do sarau, teve 11 mil visualizações no sarau. Jura do Pote, que estava dançando nesse vídeo que vocês passaram agora. Ele é muito querido aqui em Campinas. É um ponto de cultura vivo também. Enfim. Legal. Aliás, assim, foi exatamente esse contexto no qual nós estamos inseridos que possibilitou esse contato entre a gente, como você mesmo disse, né? Nós participamos do sarau da comunidade por 2 vezes e foi uma experiência muito, muito legal poder compartilhar com vocês um pouco da nossa produção. Com certeza. Na verdade, assim, até um adendo, né? O Benê foi uma pessoa que a gente se adicionou meio, acho que até
coincidência ou acidente, né? E a gente começou a fazer um contato, ele começou a ver os meus trabalhos, eu comecei a ver os dele, a gente começou a conversar, mas e ficou aquela questão de, poxa, mas por que a gente não pode participar um do sarau do outro e tal? Você está em São Paulo, Campinas, mas a gente dá um jeito e nunca era possível, né? E virtualmente foi um caminho. Eu queria fazer uma retratação. Né? Uma Sim, retratação, sem dúvida. Né? Eu falei assim, só ter um Facebook e um celular. Bom, muita gente que não tem condição de ter um celular, né? Não tem internet, móvel, né? Não é só ter isso, né? Mas, né, as pessoas que têm, né, tem a possibilidade de, pô, não posso sair, estou em isolamento. Vou ficar em casa assistindo Faustão, né? Aí tiveram a oportunidade de ter coisas que, né, elas obrigatoriamente têm que ser popularizadas, né? A música e a poesia de vocês, popularizadas, publicizadas, vamos dizer assim, né? A Tiririca do Marco Simplício, né? Urucungos vai participar agora no Sarau do dia 22. Teve teatro de boneco, teatro de mamulengo, né? Uma coisa tradicional. Oi? Belíssima. Nós vimos a apresentação, belíssima. Sim, contação de histórias para crianças, né? Enfim, o sarau tá muito legal mesmo, né? Tem muita participação, muito engajamento. Espero que cresça, né? Que independente da gente, assim, cresça e se torne... Porque, assim, também, né, fazer live sertaneja, né, com patrocínio de marca de cerveja, aí tem o funk ali, tudo bem, cada um tem seu gosto, mas cadê os mestres, né? A cultura tradicional, né? A capoeira, que espaço que eles têm, né? É lógico que a gente não é a panaceia, né, da cultura, lógico que não, somos ali somos contribuintes, né, para a cultura. Tem outros espaços, né, tem outros lugares, mas assim, a gente tem que ampliar esses espaços, ampliar o acesso o encontro, né, da população com cultura tradicional, com a poesia, né, com a música. Muitas vezes a pessoa não tem tempo mesmo, né, de ir num sarau ao vivo, né? Aqui em Campinas também tem muitos saraus conhecidos, sarau da Dalva, né? Às vezes a pessoa trabalha a semana inteira, então ela tem ali a internet, né, como mecanismo de fuga no domingo, né? E aí tem lá o sarau para ela assistir, né? Conhecer uma cultura, uma manifestação nova, né? O Jura do Pote fez uma apresentação com o pote na cabeça, assim, falando do Alceu, que infelizmente é uma liderança aqui de Campinas que faleceu há pouco tempo, né? Contou uma história muito bonita, muito emocionante, fez uma performance e aí, né? 11 mil pessoas assistiram, tiveram contato com isso, que talvez, se não tivesse o sarau da comunidade, estaria restrito a espaços, né, de periferia que muita gente não vai, né? A gente, em São Paulo, principalmente, né, tem uma segregação espacial misturada com viés de classe, de etnia gigantesca, né? Você vê ali a periferia para ter acesso a uma manifestação cultural no centro de São Paulo, aí o cara pega, ou a mulher pega um ônibus, trem, metrô, a semana inteira, vai domingo, sábado, né, assistir alguma coisa? Não vai. E é exatamente por conta, somente aqui em São Paulo, que a cultura periférica é tão importante, assim como a cultura periférica aí de Campinas. Eu tive esse contato com essa riqueza toda, né? Essa produção que o Benê tem. Foi muito bom ter tido essa oportunidade, né? Hoje com o Fernando, né? A gente, com certeza, nós iremos marcar uma outra data para poder conversar com o Benê,
para poder também ter essa referência toda que é o Benê, né? Fernando, a gente está aqui chegando ao final. Foi ótimo tê-lo aqui. Eu gostaria que você nos desse aí as suas considerações, né? Para esse programa. Foi ótimo tê-lo aqui conosco, Fernando. Obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade de falar do Sarau. Eu agradeço a participação de vocês no Sarau da Comunidade também. Foi muito bom. Gostaria de falar o seguinte, né? Tempo, aproveitando a poesia que você muito bem recitou, declamou, minha, é tempo da gente estudar, né? Ler, retomar o hábito de leitura, retomar o hábito de escutar música, né? De todas as matizes, e é época da gente crescer, né? Porque a gente tem que se isolar, né, para proteger nossas pessoas queridas, e vamos aproveitar esse tempo, né, para a gente se aprimorar, né, aprender uma coisa nova, né, sair um pouco dessa cultura massificada, dessa indústria cultural que faz mal, né, às vezes faz mal porque você não cresce, né, espiritualmente. Então é isso. Muito obrigado, viu? Adorei participar do programa. Espero que vocês entrevistem o Benê em breve, porque ele tem muita coisa para falar, com certeza. Um abraço a todos. Com certeza. Ele é uma pessoa que a gente já tem um carinho muito grande por ele, sem conhecê-lo pessoalmente, imagine conhecendo, né? Sim. Também a gente está muito feliz com a tua participação aqui no programa, a tua contribuição, né? Ficou bem claro o quão é viva a cultura na cidade de Campinas. Então, a gente deixa aqui o nosso abraço para todo esse pessoal. Esperamos um dia estar todo mundo junto aí nesse momento. Vocês para cá, a gente vai aí, né? Ou que possa ser possível uma troca de culturas, né? Entre cidades, entre estados e coisas que sempre foram muito presentes nos saraus e nos movimentos culturais, né? Agradeço de coração, Fernando, e com certeza a gente vai estar com o Benê numa próxima, para a gente poder montar aí essa história, deixar completa a história do sarau, da comunidade, do Sarau do Bosque, e esperamos aí revê-los em breve. Exatamente. Foi um prazer tê-lo aqui conosco, Fernando. Obrigado a vocês. Muito obrigado por ter nos trago um pouco da sua arte, um pouco da sua experiência, do seu convívio aí com o mundo cultural de Campinas. E nesse momento, eu queria agradecer a vocês, queridos ouvintes, estão aqui conosco, pois sem vocês, nada disso faria sentido. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Eu tentei escrever, não consegui. As palavras fugiram em disparada, se ocultando por trás da madrugada, à procura talvez de outros poetas que não queiram falar de coisas tristes, que não queiram chorar sobre elas, queiram apenas falar de coisas belas nas janelas. De suas namoradas.